Oi, pessoal, falando aqui para a terceira aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gráficos 2D. Tem opções 3D, mas eles são um pouco mais para frente. Vamos lá então, gráficos 2D. Gráfico você vai usar para plotar pontos, certo? Então você pode digitar uma certa quantidade de pontos, digitar os valores em x e em y, se você quer plotar, ou digitar seus valores de x e mandar calcular automaticamente os valores de y. Então vamos fazer assim. Vamos dar um CLC. Eu vou colocar aqui x é um. Vou colocar como vetor? Sim, vou colocar como vetor. X recebe 0, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Para 7 pontos. Eu coloquei ponto e vírgula, ficou esse valor. Então, y. Vou só mostrar para critério de curiosidade. Eu não quero nenhuma função específica. Vamos supor que eu estou mexendo em um mapa, por exemplo. Então, eu vou colocar valores distintos. Vou colocar 15, 25, 30. Vou colocar um múltiplo de 5. 45, 60, preciso de 7 pontos. 60, 45, 1, 2, 3. Colocar esses pontos, certo? Então, beleza. Agora eu quero plotar x e y. O que eu faço? Eu uso a função plot. Plot x, para ficar no eixo x, e y, na coordenada y. Eu abro uma janelinha. Ué, esses valores são lineares? Ó, que interessante, deu linear. Para 0 eu tenho 15. Para 1, eu fiz uma função linear sem perceber. Para 1, eu teria 30. Está por aqui. Depois 45. Interessante. Então, vamos fazer o seguinte. E para essa função ser determinada, mas e se eu vim aqui em y, mudar um valor aqui, vamos colocar 120. Mas se realmente está funcionando, dá um Enter, chama a função plot de novo. No caso, como a janela já está aberta, é só você vir aqui e procurar. Tá vendo que ele varia o valor de 3, que antes era 60, passou a ser 120. Ele foi e subiu. No caso, então, posso plotar só pontos distintos ou em uma função. Por exemplo, aproveitar os valores de x, colocar y1 é igual a... vamos levar todos esses valores ao quadrado. Então, x, eu venho aqui digito x ponto, porque eu estou multiplicando um vetor. Estou fazendo uma operação com um vetor, então tem que colocar o ponto. Y vai receber esses valores, certo? Vem aqui e mando plotar y1. E ele vai me dar essa curva, certo? Quero esperar uma parábola. No caso, vocês estão vendo que como eu tenho poucos pontos, ele está usando meio que retas para aproximar uma curva. Quanto menos pontos você tiver, mais vai ficar com essa cara aqui. Quanto mais pontos você colocar, mais mais parecido com a curva original isso vai ser. Então, por exemplo, só um detalhe. Por exemplo, se eu quiser fechar essa figura, sem precisar, se eu quiser fechar essa figura sem precisar ir no X, é só digitar aqui, ó, close all. E a janela não vai aparecer mais aqui. Certo? Eu só tenho essa janela do Octave. Você vai fechar todas as figuras. Mais para frente a gente vai ver que criando figuras específicas, com posições específicas, eu posso mandar fechar aquela figura. Então, mas isso é mais para frente. Então, Yuri, agora eu quero aproximar para uma curva mais real, que não seria meio que uma aproximação de retas. Então, eu teria que aumentar minha base de pontos, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar x, o mesmo x. Vamos colocar x1, para ficar melhor. x1 vai ser um vetor. Eu quero um vetor de 0, 2 pontos
2 pontos a 6, só que eu quero indo de 0,1 em 0,1. Opa, 0,1. Porque aqui não se usa vírgula, aqui se usa pontos. Então, essa vai ser minha nova base de tempo. Eu não vou mostrar aqui porque vai dar várias linhas, né? Então, vamos deixar o Couto. E ali ele mostrou aqui a dimensão. Daria 61 valores. Agora eu vou reescrever x1. y1, desculpa. y1 vai ser x1 elevado ao quadrado. Esqueci de colocar o ponto e vírgula e ele mostrou todos os valores. Se eu mandar plotar x1 e y1, agora sim eu tenho a cara de uma curva mais curva, né? E essa é a função que eu posso usar. Agora é o seguinte, pessoal. Vamos fazer um teste aqui. Se eu quiser plotar outro gráfico na mesma figura, o que eu tenho que fazer? Hold on. Vai manter a figura. Agora eu quero mandar plotar x. Vamos escrever outra função. y2 é igual a x vezes x1. Só que, como eu estou multiplicando vetores, eu tenho que colocar... Ah, mas tem um pequeno problema. X, ele tem dimensões diferentes de x1. Porque esse x1 tem 61 valores. Então, isso aqui não daria um produto escalar, né? Então, eu teria que criar outro vetor. Então, vamos fazer uma operação diferente. Vamos colocar x1 elevado ao cubo. Coloco o ponto de novo. Ponto e vírgula para não aparecer o valor de y2. Agora, eu vou mandar plotar plot x1 y2. Já está na mesma janela. O command hold on, ele faz isso, pessoal. Ó. Eu já tinha um gráfico antes, certo? Que é esse aqui. Vamos colocar a legenda? Vou colocar aqui, ó. Quando você quer colocar a legenda no gráfico, só digita legends. Legend. Desculpa, você coloca legend. E aqui vai aparecer legend. No caso, como eu não coloquei nenhum valor, vai colocar data 1 e data 2. A gente vai mudar, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês antes. Esse valor aqui, ó, é o primeiro valor de data, valor de entrada que a gente colocou. x1 ao quadrado. E essa laranja já é x2 ao quadrado. Com o comando hold on, eu consigo, ele vai frisar essa janela e só vai colocando plotagem em cima da outra, certo? Isso você pode usar tanto aqui na janela de comandos, quanto no editor, quando você for criar um script. Mas vamos mudar essa legenda. Essa legenda está muito ruim. Vou colocar legend, aí eu coloco aqui entre aspas. Como eu plotei primeiro x1 ao quadrado, eu venho aqui de x1 ao quadrado. Fecha aspas simples, vírgula. Agora, a próxima plotagem, que seria x1 elevado ao cubo. Fecha aspas simples. E aí tá. x1 ao quadrado, x1 ao cubo. Certo? E se você quiser usar aqui? Ah, Yuri, eu não quero mais plotar nessa figura. Eu venho aqui de hold off. Certo? Garela. Garela. Galera, agora eu quero mostrar para vocês qual maneiras de mudar, por exemplo, eu não quero a linha laranja, eu quero a linha amarela. O que eu faço? É o seguinte, normalmente tem uma tabelinha que você usa para colocar cores, mudar a espessura da linha, se você quer ela pontilhada, se você não quer. O que acontece? Assim como o MATLAB, ele tem meio que um tutorial dentro dele. Então, por exemplo, eu quero saber qual tipo de linha que eu vou usar, a cor da linha. Então, eu posso vir aqui, ó, digitar um help plot. E ele vai aparecer uma mensagem de ajuda para a gente. Ah, então peraí. Então vamos ver um negócio aqui. Eu posso colocar o tipo de linha sólida, linha tracejada, de 2 pontos, linha traço ponto. Posso colocar marcadores nos pontos, por exemplo, aqueles pontos que eu coloquei só de x, que tem 6 valores. Eu posso vir aqui e colocar o símbolo que eu quiser nos pontos, certo? Então aqui vai aparecer uma lista de marcadores para você colocar nos pontos. A cor.
você vai usar essa letra para cada tipo de cor. Aqui, normalmente não segue muito, por exemplo, o preto, ele não é B porque o B já usa o azul, entendeu? Porque ele usa as cores originais. Ele usa, ele já meio que tem uma ordem a ser seguida. Então, por exemplo, vamos lá, aqui ele vai aparecer mais umas informações para você, caso você queira mudar, certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos chamar, só para cima aqui, vamos chamar plot x1, y2. Eu falei que eu queria ela amarela, né? Então, vem aqui e ela. Só que não é só colocar, eu vou ter que colocar, acho que se não me engano é color mark, vamos ver. Então, vem aqui e digito color e a cor que eu quero, certo? Vamos ver se mudou na janela de plotagem. Pronto. Ele mandou plotar de novo, porque eu desativei o hold on. Então ele criou uma nova figura com um novo marcador que eu tinha. Como que eu tenho valores muito grandes, tanto é que formou essa curva, se eu for colocar ponto por ponto, vai aparecer infinitos marcadores, né? Então aqui nesse caso não compensa. A não ser que você crie um novo vetor e mande dar o hold on e plotar. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um vetor x pontos. X pontos. Ele vai ser os pontos. Vou colocar o ponto 0, o ponto 2, o ponto 4, ponto 16. Vamos colocar só esses. No caso, eu teria que fazer y ao quadrado, né? Então, y ponto, eu vou colocar os valores ao quadrado dele. Então, 0, 2 ao quadrado, 4, 16 e 256. Certo? Tá aí os valores dele. Então, eu vou fazer o seguinte. Hold on. Vou mandar plotar y2. Eu não recordo se y2 é ao quadrado, mas vamos refazer aqui então. y2 é x 1 ponto ao quadrado. Vamos fechar aqui que vai dar muitos valores. Agora eu vou mandar plotar. Yuri, eu posso mandar plotar tudo numa janela só? Pode. Eu posso fazer assim, ó. x1, y1, na verdade aqui é y2. Ah, eu quero a cor azul. Agora eu posso colocar nessa mesma linha de comando o x ponto e o y ponto? Posso. Eu venho aqui, ó. X ponto e y ponto. É meio que daqui para trás, na verdade, melhor, daqui para frente, vou considerar as características só para esse tipo de plotagem. Então, vamos colocar um marcador diferente. Vamos vir aqui para cima e escolher os marcadores. Aqui eu vou usar quadradinhos, então eu vou colocar S aqui e fecho. Como a janela de plotagem já estava aberta, é só vir aqui, ó. No caso, o hold on ele segurou. No caso, o hold on ele segurou, mas tem um pequeno problema que vocês conseguem ver. O meu x1 ele só vai de 0 até 6. Só que eu coloquei um marcador em 16, que dá 256. E aqui ele ainda segurou o S ao cubo. Tá, então vamos refazer de novo, porque isso aqui ficou uma bagunça, certo? Então vamos lá. Vamos close all. Melhor, vamos colocar hold off. Close all. E agora eu vou aumentar minha base de dados. Vou colocar x1, vou colocar que nem a gente tinha colocado antes, só que agora até 16. Então, vou colocar de 0, de 0,1 em 0,1, para dar uma curva bonitinha. Vamos colocar 17, para ficar mais próximo, mais longe, né? Esqueci de colocar o ponto e vírgula, e isso vai sempre acontecer. Agora a gente vai plotar não,
calcular y2 de novo. Vamos colocar y1. Pronto. Agora a gente tem os valores de x1 e y1 bonitinhos para caber no gráfico. Então, hold on. Já criou a figura. Venho aqui agora, então. Vou mandar plotar o mesmo comando anterior. x1, agora aqui era y1. A cor é azul. X ponto. Vamos colocar uma cor para esse quadradinho. Então, vou colocar ele de preto. Então, vem aqui, color, black, né? O K é o preto. Abrir a figura, ver como que ficou. E tá aí, o gráfico que eu queria. A linha azul é de 0 a 17, de 0 em 1, 0, 1, para dar uma curva bem bonitinha. Os marcadores que eu coloquei, só queria para o ponto 0, para o ponto 2, ponto 4 e ponto 16. E aqui, como é uma parábola de x quadrado, 16 ao quadrado, 56, 4 ao quadrado, 16, e assim por diante. Agora, pessoal, a gente vai ver isso usando um script, certo? Como é que ficaria para usar um script? Melhor. Vou mostrar esse script e como colocar, por exemplo, eu quero colocar na mesma figura umas 3. Quero colocar 3 plotagens. Tem como? Tem. Vamos lá para o script então. Pessoal, vamos criar um script bem simples e eu recomendo que vocês façam também, porque é só olhar. Então, uma coisa que eu aprendi enquanto eu aprendi o Octave é que fazer faz você gravar. Só olhar, você vai esquecer assim no piscar de olhos. Então vamos criar aqui, ó. Vamos criar. Algumas coisas interessantes. Eu vou falar algumas coisas interessantes a respeito de como coisas que você pode usar no script. Por exemplo, comentário. Comentário você pode usar o porcentagem. Então, script script de cálculos, certo? O script ele vai comentar a linha ou qualquer coisa que vem antes dele. Por exemplo, se quer qualquer coisa aqui, tá vendo que ele ficou verde? Que está depois dessa porcentagem vai ser o comentário, mesmo tendo uma linha de código na esquerda dele, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar valor inicial, vai ser input, ou seja, eu vou pedir para o usuário digitar um valor, eu estou pedindo para ele com a seguinte mensagem: digite o valor inicial. No caso, eu vou querer para ele digitar o valor final também. Então, se eu posso vir aqui, dar um Ctrl D, ele vai vir aqui, eu só troco o valor do V inicial para V final. V final. Certo? Eu venho aqui, digito o valor final. Certo? O que acontece? Vamos fazer o que a gente estava fazendo antes para uma função quadrática. Certo? Então, eu vou pedir para ele digitar o valor de x inicial e o valor de x final. Certo? E assim eu vou calcular os valores. Então, vou fazer o seguinte. X vai receber o V inicial, 2 pontos, 0,1, ou seja, incremento de 0,1 e 0,1, com o V final, certo? Y vai ser igual a x ponto, porque eu estou usando vetor, ao quadrado. Tranquilo? Ponto e vírgula, porque se não colocar, ele vai ficar aparecendo para mim tanto x quanto y na minha janela de comandos. Tranquilo? Beleza. Eu vou aqui mandar plotar. Plot x e y. Ele vai pedir para mim salvar o arquivo. Quando apertar para executar, colocar aqui cálculos. Lembra aquela boa prática de programação? Porque toda vez para poder apagar o que já está escrito, apagar para x1, x, esses valores que está
no meu ambiente de trabalho, eu venho aqui, ó, clear CLC. Mando rodar de novo. Apareceu um erro. Não, apareceu não. Só mandar de novo. Às vezes acontece isso. Digite o valor inicial. Não coloquei 2 pontos, vamos colocar aqui um espaço. Ah, outra coisa. Por exemplo, aqui, ó. Posso vir aqui e colocar um barra N para ele mandar dar um espaço, dar uma linha entre esses dois valores. No caso, ele imprimiu errado. Então, esse barra N, vamos colocar aqui assim. Vamos pegar ele e colocar bem no comecinho. Às vezes, o que acontece nesses erros, eu não entendo por quê, pessoal. Mas é só você mandar compilar de novo que vai dar certo. Então, vou começar com o valor inicial igual a zero. No caso, o barra N não está surtindo efeito. Então, vamos andar rodar de novo, pessoal. Está aparecendo que sempre acontece esses erros. Olha o que ele fala. De valor inicial, 0. O valor final, 17 também. Certo? Como eu coloquei ponto e vírgula, vamos colocar aqui. No caso, a janela de figura já estava aberta, né? Aí continua a mesma figura em marrom. Mas tá, é o que a gente já fez antes. Agora a gente já vai escrever como script. Mas então, vamos colocar aqui também o close out. Todas as janelas de figuras vão ser fechadas, certo? Então, porque aqui, como vocês viram anteriormente, eu tinha os pontos, os quadradinhos marcando os pontos aí. Vamos mandar rodar de novo. 0 e 17. Como o nosso x só vai até 17, então ele parou por aqui, ó, certo? Para que ele vai até o 20 para poder enquadrar o gráfico. Então, vamos fazer umas incorporações aqui. Esse gráfico está muito cru, então não. Tá, realmente. Mas vamos fazer o seguinte, vamos criar um outro gráfico, como a gente já tinha feito antes. Vamos colocar só em um gráfico, vamos colocar legendas nele. Vamos colocar legenda, título e nome dos eixos, certo? Então vamos lá, ó. Para colocar um título no texto, um título na figura, vem aqui, ó, title, em aspas simples, função quadrada. Função quadrada. Esse é meu título. Fecha parênteses. Se eu quiser colocar um rótulo, né? O nome do eixo em X, eu venho aqui, ó, X label. Já também sugere. Olha aqui, eixo X. Certo? Posso muito bem só vir aqui, Ctrl D, colocar aqui para Y, mudar aqui em Y. E agora vamos colocar legenda. Legenda. Legend. No caso, se eu colocar só legend, ele vai colocar como Y. Vamos ver? 0, 17. Eixo X e eixo Y não foi. A gente tem um erro aqui, ó. Eixo Y, porque aqui eu coloquei maiúsculo, e é minúsculo, certo? Vamos deixar essa janela aberta aqui só por curiosidade, para ver se o close realmente funciona lá. Fechou. 0, 17. Eixo Y, eixo X, função quadrada. É o nosso título. Então vamos aprimorar mais coisas aqui. Yuri, eu quero mudar o tamanho do meu título, mudar o tamanho de tudo. Eu venho aqui, ó, escrevo GCA, certo? Eu venho aqui, pessoal, que se eu quiser mudar o tamanho da fonte de tudo, eu venho aqui, ó, set, é uma função mesmo, vai setar GCA, e você vai achar lá naquele comando help, vai vir aqui, ó, font size, certo? Eu quero, ele está muito pequenininho, vamos colocar 24. Vem aqui, beleza. A legenda,
ela está colocando como data 1. Então, vamos colocar como x², mas tinha colocado antes, agora no script. E vamos mandar plotar. 0,17. Ó, agora ficou muito grande, né? Como é que eu faço só para deixar o título grandão e os rótulos maiores e deixar isso aqui, esses números menores? Eu posso vir aqui, ó, o que está deixando tudo grandão no mesmo tamanho é esse 7GCA. Então, eu vou colocar esse valor aqui como 12. Só que eu posso muito bem ir colocar aqui, ó, como a gente viu na questão do plot, posso colocar aqui, ó, o title. Eu posso escrever também font size. Só que eu quero uma font size de 24 aqui. E o mesmo eu vou querer para x e y, certo? Então, vem aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Beleza, eu vou deixar como 12 também a nossa legenda. Então, aqui 0,17. Pronto. Agora, o meu título está com fonte 24 e os rótulos também, certo? E mais uma vez, eu poderia deixar estendendo, porque aqui vai até 20, porque tenta enquadrar. Mas caso você queira dar um zoom, você pode vir aqui, ó, arrastar o tamanho do zoom que você quer, e ele vai te deixar do jeito que você preferir, certo? E aqui você volta ao normal, a plotagem normal. Essa função aqui, ela serve para quando você tiver um gráfico 3D, para você poder rotacionar. E essa aqui é para mover. Ó. Como a gente só setou de 0 até, até 17, ele vai pegar só até o ponto 17. Mas você pode mover muito bem para os lados da figura, certo? Se você tiver uma função por completo. Então, vamos minimizar aqui.